sábado, como foi a sua semana? Eu espero que tenha sido uma semana maravilhosa. Mesmo com dificuldades, você tenha sentido o cuidado de Deus em sua vida e a sua mão protetora. Bem, vamos colocar os nossos pedidos de oração, vamos também lembrar dos agradecimentos, que eu sei que Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. E hoje nós vamos estudar a nossa 8ª lição deste trimestre, que tem o título O Segredo do Sucesso de Paulo. Qual será esse segredo? Bem, vocês conhecem a história de Paulo, não é mesmo? Paulo antes era conhecido como Saulo. E ele era um jovem fariseu que se considerava perfeito. Mas ele encontrou Jesus lá na estrada de Damasco. E em certa ocasião, ele argumentou com os apóstolos, convencendo-os de que estava em perigo de perder de vista a graça de Deus. A fim de permanecer leal a Jesus, Paulo permitiu que a sua vida egoísta morresse, de modo que Jesus vivesse nele. Isso é o que nós também devemos fazer. Nós vamos estudar isso e muito mais na lição de hoje. E para iniciarmos essa escola sabatina maravilhosa, nada melhor do que convidar o Espírito Santo para se fazer presente. Então nós vamos orar. Amém? Convido todos a orar para que assim possamos iniciar nossa escola sabatina. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado pela semana, obrigado porque você nos protegeu, que nada de mal nos aconteceu. Eu peço que essa escola seja abençoada, que nós possamos aprender muito sobre Ti e levar mensagens para a vida toda. Dê-nos o Espírito Santo para assim podermos compreendermos as mensagens. Em nome de Jesus, amém. Hoje é sábado e por isso nós estamos felizes, pois hoje é o dia que o Senhor nos concedeu para podermos descansar das coisas da semana. Hoje é um dia muito especial, hoje também é o dia da nossa escola sabatina. E para ela poder continuar, vamos cantar agora a música Eu Sou Feliz, pois ela representa o que Deus fez, nos deixar felizes neste dia de sábado, para podermos descansá-lo e glorificá-lo. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque
hoje vem com o título Sopa Deliciosa. Você já tentou fazer algo novo e descobriu que é bom nisso? Deus deu a cada um talentos especiais. Use suas habilidades para glorificar a Deus, amém? O verso desta meditação está em 1 Coríntios 10, 31 e diz assim: Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A brisa fria daquele dia refrescou os desbravadores após a longa e abafada viagem de ônibus. Eles tinham levado horas para chegar ao local do acampamento e agora todos precisavam ajudar a montar as barracas antes do anoitecer. David, Nick, chamou o diretor. Vocês estão encarregados do jantar, certo? Enquanto isso, vamos armar as barracas. E obrigado por ajudarem. Ele acrescentou: Sei que geralmente temos pessoas extras para preparar as refeições, mas hoje a maioria só vai chegar depois do anoitecer. Antes de partir para o acampamento, David e Nick tinham decidido fazer sopa de legumes e sanduíches. Os adolescentes começaram o trabalho, acendendo os fogões do acampamento, colocando água para ferver e definindo quanto tempo levaria para cortar os legumes e cozinhar o macarrão. A parte mais difícil era temperar. Primeiro, acrescentar um pouco disso, um pouco daquilo. Um dos líderes foi escolhido para provar e encorajá-los no trabalho. Depois da oração, os desbravadores deram as primeiras colheradas na sopa de David e Nick. Esta sopa está uma delícia, falou um dos desbravadores. Posso pegar mais? É a melhor sopa que já comi. Os adolescentes serviram os outros membros e líderes do clube, oferecendo repetição para quem queria. Todos aprovaram a sopa. Naquela noite, os dois perceberam que tinham uma nova habilidade e descobriram a alegria que vem quando servimos os outros. Amém? Deus nos deu talentos. Usemos para a honra e glória de Deus. Feliz sábado! A carta missionária desse sábado fala sobre um garoto chamado Vitali que morava com sua avó e que ele gostava bastante de ir à igreja. Porém, a sua mãe não gostava que ele fosse, então ela tomou uma atitude sobre isso. Vamos agora ouvir a história completa para saber melhor como foi isso, inclusive qual foi a atitude da mãe dele. Orando por Vitali. Há 3 anos, lemos a história sobre um garoto chamado Vitali da cidade de Tokumoku, Kirguistão. Vitali gostava muito de ir à igreja todos os sábados. Chovendo ou nevando, ele esperava em sua casa a professora da escola sabatina buscá-lo em seu carro. Ele gostava tanto da igreja que convidou o irmão para acompanhá-lo. Também decorava os versos bíblicos para dedicar a Deus como presente de sábado. Vitali começou a frequentar a igreja depois de ser convidado por sua professora da escola adventista. Ele morava com os avós que lhe deram permissão para ir à igreja. Durante toda a semana ele ansiava pela chegada do sábado, mas então algo aconteceu. Sua mãe ligou para a avó dizendo que não queria o filho indo para a igreja. Sua mãe achava que eles deveriam ser barulhentos, durões, malvados e a igreja estava transformando os filhos. E finalizando a conversa, falou que ia buscar os filhos. Quando Vitali voltou da escola, encontrou a avó esperando para terem uma importante conversa. Sabe de uma coisa? Você precisa tentar morar com sua mãe durante 1 mês. Se você gostar, pode ficar com ela. Os meninos não gostaram dessa conversa. Quando a mãe viu que o Vitali não queria mudar, tentou convencer. Fica comigo só por 1 dia, não será muito tempo. Ele não queria ferir os sentimentos da mãe. Por isso, aceitou. Na manhã seguinte, ela mudou de ideia e disse que Vitali poderia ficar por 1 mês.
Ele aceitou porque queria ver como seria morar com ela. Desejando que o garoto fosse barulhento e inquieto, a mãe transferiu da escola adventista para uma escola pública. Vitaly não gostou da nova escola. Sua classe era grande, com 40 alunos, muito mais que os 15 alunos da escola adventista. Além disso, os garotos sempre estavam brigando. Eles eram durões e malvados. Ele implorou para voltar para a escola adventista. Porém, sua mãe argumentou: pense em todo o dinheiro que gastamos na escola adventista. Seria melhor usar o dinheiro para nadar no parque aquático. Vitaly gostava muito de passear nos parques aquáticos. Contudo, gostava mais da escola adventista. Prefiro ir à escola adventista que ir ao parque aquático. Depois de uma semana, a mãe concordou em enviar o filho à escola adventista, garantindo que não iria pagar as mensalidades, deixando isso a cargo da avó. Vitaly ficou feliz ao voltar a estudar entre os bons amigos da escola adventista, e eles ficaram muito felizes ao vê-lo. As crianças e os professores oraram pelo seu retorno. As pessoas na igreja oraram para que ele também voltasse à escola adventista. E Deus respondeu às orações. Mas as coisas não voltaram ao normal. Vitaly continuou sem poder ir à igreja. Ele sentia saudade de morar com a avó, que o visitava diariamente. Passadas 3 semanas, ele disse à mãe que queria voltar para a casa da avó, prometendo visitá-la sempre. Mas a mãe tinha outra ideia. Por que você não continua morando comigo e visita a avó? Durante 5 meses, Vitaly tentou convencer a mãe. Finalmente, ela permitiu que pudesse viver novamente com a avó, contando que não fosse à igreja. Amigos e professores da escola oram para que a mãe permita que ele volte a frequentar a igreja. Vamos nos unir a ele em oração para que ele possa voltar a adorar a Deus no sábado? Há 3 anos, a oferta do trimestre ajudou a construir um ginásio na escola em que Vitaly estuda em Tokumoku, Kirguistão. Agradecemos de coração por apoiar a educação adventista no Kirguistão e por toda a divisão euroasiática. Sou mais amigo, sou o que devo ser. Os projetos que temos para este trimestre são construir um prédio de 2 andares e outro de 3 andares para educação infantil e fundamental e ensino médio na Ucrânia e em Moscou, a capital da Rússia. E para estes projetos serem realizados, precisamos contribuir com as nossas ofertas. Por isso agora nós vamos recolher as nossas ofertas. E agora vamos orar para que Deus as abençoe, para que mais pessoas possam contribuir, para que os projetos possam ser realizados e mais pessoas possam conhecer de Jesus. Agora vamos agradecer pelas ofertas arrecadadas. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado pelas ofertas que nós conseguimos arrecadar. Eu peço que com elas, Pai, possamos fazer o Teu trabalho e assim ajudar a construir escolas, hospitais e igrejas. Que elas sejam usadas para a Tua obra, meu Deus. Muito obrigado pelas ofertas. Amém. Quero cumprir essa minha missão. Verso da lição 8. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Bom dia, feliz sábado. Vamos ouvir nossa mensagem central. A graça nos oferece Jesus, poder e vida nova. Bom dia, feliz sábado. Tudo bom, queridos juvenis, queridas famílias? Muito bem. Como foi a semana? Cheia de bênção, desafios, né? É isso. A vida ela é feita de desafios, né? Mas em Cristo somos mais que vencedores. Hoje nós estamos aqui para juntos
estudarmos mais uma lição que está maravilhosa. Nós vamos dar continuidade, falar dessa pessoa de Paulo, e hoje nós vamos explorar um pouco mais a respeito dele. Antes eu quero te convidar para orar, tá? Vamos lá então? Querido e eterno Deus, muito obrigado pelo teu amor, a tua proteção, teu infinito amor, pela tua misericórdia que se renova a cada dia conosco. Abençoa o estudo da tua palavra, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Olha só, o segredo do sucesso de Paulo. O segredo. Vocês acham que a vida ela tem um segredo para sucesso? Existe um segredo para que nós alcancemos o sucesso na nossa vida? Agora nós vamos entender que segredo foi esse na vida de Paulo, tá? E aí a gente vai, no final, entender direitinho. Acompanha comigo, não sai daí, pega a tua Bíblia, a tua lição, tá? Antes, nós vamos falar o verso e a mensagem central, tá? O verso, ele fala o seguinte: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para quem? Para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está lá em Gálatas 2, 19 e 20. E aí no final você vai entender o que Paulo quis dizer com este verso aqui, tá? Ele está dizendo, pois por meio da lei eu morri para a lei. Bem, e a mensagem central fala o seguinte: a graça nos oferece Jesus, poder e vida nova. Olha que maravilha! Paulo, ele permaneceu, queridos juvenis, tá? Bom tempo na Galácia. Fazendo o quê? Construindo igrejas, tá? Construindo templos. E aí, pregando o evangelho da graça de Cristo. E esse evangelho da graça de Cristo, de que somos salvos por quê? Pela morte de Jesus e não por algo que nós fazemos. Paulo, ele falava sempre isso. Lembra o que fala lá no verso? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo Jesus que vive em mim. O que Paulo está querendo falar para nós através dessas palavras? Paulo quer dizer que nós, pelas nossas obras, por nós mesmos, nós não fazemos nada se Cristo Jesus não estiver conosco. E aí, olha só, algum tempo depois de deixar a Galácia, ele recebeu a triste notícia. Mas que notícia triste foi essa, tia Nath? Olha só, vamos ver. De que os Gálatas estavam crendo num evangelho diferente daquele que ele havia pregado, o evangelho de Cristo, do próprio Cristo, da graça. Então, ele recebeu essa notícia e ficou muito triste. Olha só, de que os judeus estavam crendo e nesse evangelho diferente. Alguns judeus cristãos, presta atenção, ao passarem pela cidade, conversaram com aqueles cristãos com o qual Paulo já havia evangelizado. E aí, sabe o que eles falaram? Ensinaram ao povo que também era necessário obedecer às leis judaicas.
Sem perder tempo, Paulo imediatamente fez, sabe o quê? Escreveu uma carta, rapidinho. E aí, para tentar consertar aquelas coisas que aquele povo ensinou, coisas erradas que Paulo não tinha ensinado. Aquele não era o evangelho verdadeiro. Aí olha o que Paulo falou. Agora presta atenção aqui. Você está com a tua lição aí? Então me acompanhe aqui comigo. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro. Paulo, ele não demorou. E ele não poupou, assim, palavras. Ele entrou logo e já foi falando, muito me admira. Olha só, que vocês estejam abandonando tão rapidamente o evangelho que eu ensinei para vocês, da minha experiência com Jesus, o que aconteceu comigo. Olha, meus queridos, a palavra evangelho quer dizer o quê? Boas novas. Você sabia disso? Boas novas, isso mesmo. E aí, como se não bastasse tudo isso, esses novos pregadores também estavam tentando desacreditar a Paulo. Além deles falar aquele monte de coisa lá para aqueles novos cristãos, falar que eles tinham que obedecer às leis judaicas também, né? Aqueles negócios tudo, eles ficaram falando mal de Paulo, da pessoa dele, quem ele tinha sido, né? E tudo. E aí, dizendo que ele não era um dos discípulos originais, que ensinava era inferior ao que os outros apóstolos ensinavam. E diante disso, Paulo sentiu a necessidade de quê? De se defender. Ah, mas olha, presta atenção agora. Se alguém fala uma coisa para você, e aquela coisa é verdadeira, fiel, e de repente alguém vem e fala outras coisas para você, dizendo que aquilo é mentira, e além de falar que tudo aquilo não é verdadeiro, ainda falar mal daquela pessoa que você sabe que é uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira. Olha, Paulo, ele sentiu uma necessidade enorme de se defender, tá? E aí, sabe o que aconteceu? Ele disse o seguinte para aquele povo, tá? Ele falou o seguinte na carta dele: o evangelho por mim anunciado não é de origem o quê? Humana, como vocês pregam, como vocês falam, mas vocês não vivem. Vocês vivem de aparência, né? Paulo já tinha falado isso outras vezes, mas ele precisava reforçar. E aí, não o recebi de pessoa alguma, né? Nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo. Olha só, por revelação. Agora, Paulo escreveu aquela carta, e disse que o evangelho que ele tinha anunciado não tinha recebido de homens como aqueles fariseus que procuravam falar e não viviam o que eles falavam. Mas sim, Paulo disse que era de Cristo Jesus, tudo que ele falava. As leis a ponto de... Olha só, agora eu queria chamar a tua atenção por uma coisa. Paulo explica como ele havia guardado tão cuidadosamente as leis. Olha só. A ponto de quê? De assassinar cristãos, com a intenção de destruir a igreja, mas então Deus o chamou por sua graça. Paulo agora, ele estava tentando dizer
para aqueles cristãos, quando ele soube daquela notícia triste, que eles estavam acreditando naquilo, aquelas coisas falsas que ele um dia acreditou, viveu pela lei de uma forma mas tão dura, tão cruel, que ele chegou ao ponto de assassinar cristãos, perseguir, tocar fogo, queimar igrejas, templos, achando que estava fazendo a coisa certa. No entanto, não era essa a vontade de Deus. Ele achava que pelos próprios esforços dele, ele estava fazendo a vontade de Deus, fazendo a coisa certa, mas aí, um dia, o que aconteceu com ele? Também ele relatou que Cristo Jesus apareceu para ele e ele foi transformado pela graça de Cristo. E ele olhou para trás e viu que tudo aquilo que ele fazia não estava correto, que ele não deveria continuar fazendo aquelas coisas, vivendo só pela lei, né? Que era interessante amar a Cristo. Amar, porque quando nós amamos, quando nós fazemos a vontade de Deus, as coisas elas fluem naturalmente. Cristo, ele opera em nós e não a nossa vontade é colocada em primeiro lugar. Vejam só. Então, Paulo continuou, né? E aí, diz o seguinte, viram a diferença que a graça fez na vida de Paulo? Vocês viram agora o que aconteceu antes, depois. Paulo, ele era um homem que ele respirava, ele comia, ele tinha necessidade de sede, de perseguição. Ele era ali, ferro e fogo, ele queria daquele jeito, era tudo na base da lei, e ele esquecia de outras coisas, do próprio Cristo, do verdadeiro amor de Cristo, que não era assim as coisas, que as coisas elas precisam ser feitas por amor e pela vontade de Deus. E agora eu queria, viram como a graça, o amor de Cristo, ele transformou a vida de Paulo. E também uma coisa interessante, um homem com espírito assassino e cheio de ódio, em mensageiro do Evangelho, esse homem, com o coração cheio de ódio, de fazer vingança com a sua própria vontade, suas próprias mãos, agora ele havia sido transformado num homem de confiança de Deus. Mas como isso aconteceu? Ele disse, eu fui crucificado com Cristo. Naquele dia, ali, que ele caiu do cavalo, a partir daquele dia, aquele homem com o coração cheio de ódio, com o caráter manchado por ter perseguido cristãos, ele foi transformado. E nunca mais, a partir daquele dia, Paulo, ele foi uma nova criatura. Agora, eu queria perguntar para vocês. Nós, você, também não pode viver a vida cristã por conta própria. Não tem como. Meus queridos juvenis, prestem atenção agora nisso que eu vou falar. Isso é para mim, é para você. Eu não posso, você não pode viver a sua vida cristã por conta própria. Cristo, ele é o nosso
a nossa bússola. Ele é o norte, é o nosso norte e ele é a nossa direção. Simplesmente se obedecendo normas, vocês acham que nós vamos chegar em algum lugar? Uma vida cristã de normas, uma vida cristã de formalidades, sem amor no coração. Sabe, meus amores, é importante a gente cumprir a lei. Mas só a lei sozinha, ela não vai nos salvar. E as obras só por si também não vão nos salvar. É interessante que nós tenhamos esse entendimento, tá? Que com as nossas próprias forças, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Sem Cristo, no nosso coração, na nossa vida, na minha vida. E aí, uma outra coisa bem interessante também, eu gostaria de chamar a atenção de todos nós. Precisamos o quê? De Cristo na nossa vida, para que sejamos guiados, tá? E através disso, Ele possa nos dar força, para que nós possamos o quê? Entender e chegar no propósito de Jesus para cada um de nós. Na vida real também há vozes. O que é isso, tia Nath? Há vozes na vida real? Sim, meus queridos. Aqui, nessa vida, essa vida é difícil. Esse mundo é hostil. Nós vivemos, ora numa montanha russa, ora numa calmaria, mas a todo momento nós estamos sendo o quê? Balançados. A todo momento nós estamos sendo tentados. Mas, e também ouvindo ali, faça isso, faça aquilo. Sabe de uma coisa? Essas vozes, às vezes, são determinantes, elas nos tentam a nos desencaminhar e fazer-nos desanimar. Isto é um fato, mas, olha só, às vezes um lado mais egoísta, o que vem a ser esse lado mais egoísta? Alguma coisa, queridos, na nossa vida que nós acabamos gostando mais, priorizando mais, um entretenimento, algo, um jogo, um passatempo, uma roupa, algo que eu gosto muito. Eu não sei, cada um sabe. Então, essas coisas, elas agem na nossa vida. Esses pensamentos egoístas, essa maneira nos faz extraviar, que nos faz esbanjar o nosso tempo. E às vezes deixamos Deus de lado, deixamos Cristo de lado, mas preste atenção agora numa coisa. Paulo, ele tinha tudo isso antes de conhecer a Cristo, um coração carregado, pesado, ele amava aquilo que ele fazia, ele tinha certeza que aquilo estava certo. E na nossa vida nós gostamos muito de determinadas coisas, gostamos e às vezes nós não desapegamos. E é muito difícil. Mas Paulo, o que ele fez? Com sua voz egoísta, o que ele fez com tudo aquilo, aquele pensamento egoísta, aquela natureza difícil? Olha só, presta atenção agora. Gálatas 2:20. Crucificou.
Isso significa que ele escolheu fazer o quê? De Jesus, o Senhor, de sua vida e ouvir somente a voz de Cristo. Somos egoístas? Somos, porque é a nossa natureza. Gostamos muito de algumas coisas que às vezes tomam nosso tempo, sim. Mas veja o que Paulo fez. Por isso que o verso é bem interessante. O que Paulo está querendo dizer para nós aqui? O que Paulo está querendo dizer? É por isso que a graça nos oferece Jesus, poder e vida nova. Cristo está à disposição, minha, sua. A qualquer momento que eu queira abandonar, decidir e dizer, Senhor, de hoje em diante eu vou priorizar por amor as tuas coisas. Vou priorizar por amor falar o teu evangelho. Vou priorizar por amor obedecer algumas coisas, alguns comportamentos algumas desobediências. Eu entrego tudo para ti, porque eu sei que tu pode transformar a minha vida, assim como transformou a de Paulo. E o verso fala o seguinte: pois por meio da lei eu morri para a lei. Paulo, ele fazia tudo aquilo por amor rigoroso à lei. Mas um dia ele morreu para aquela lei que era carregada, que fazia dele um homem assassino, de um coração mau. Nunca mais. E aí, a fim de viver para Deus, foi crucificado com Cristo. Esse crucificado é transformado, é permitir que Jesus entre em nós e nos transforme para viver para Ele, para produzir para Cristo, para somar com Ele. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está lá em Gálatas 2, 19 a 20. Vejam, queridos, foi possível para Paulo, aquele homem difícil, muito difícil, de uma natureza muito dura, caiu em si. Quando ele caiu em si, ele sentiu a necessidade e ele se permitiu. Ele não tinha outra coisa na vida dele a não ser amar a Cristo e fazer as coisas segundo a vontade dele, não segundo a natureza dele. Não, aquele homem, aquele velho homem estava no passado agora. É por isso que nós podemos em Cristo, nós podemos ser transformados em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, pelo amor de Jesus. E a mensagem central, ela confirma isso para nós. Já finalizando a nossa lição, a graça nos oferece Jesus. O que é a graça? É o perdão, é a aceitação do amor de Cristo, poder e vida nova. Pronto, meus queridos, pronto. Se você ama Jesus, aceita o sacrifício, confessa seus pecados, você está na presença. Você pode continuar, que nós estamos fazendo a coisa certa, da forma como Jesus se agrada. Nós sabemos que está ficando cada vez mais difícil o nosso isolamento social nessa pandemia. Quando a gente achou que as coisas estavam melhorando, a gente piorou tudo novamente, mas nós não devemos nos desanimar, queridos, nunca.
Nunca. Assim como falou aquele verso da lição da semana passada, o que nos separará do amor de Cristo? Paulo disse isso para ele: nada, nada, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade. Nada, não vai ser pandemia, não vai ser nada que vai nos separar do amor de Deus. Fixa teus olhos em Jesus, confia nele, querido juvenil, querida juvenil, querida família. Nós estamos distantes, quanta saudade nós estamos. Vamos continuar orando todos os dias. Nosso desafio essa semana é orar. Venha aí, nós temos que participar dessa semana de oração e confiando, clamando a Deus que tudo está nas mãos de Deus e que Ele é quem vai resolver tudo da melhor maneira que Ele achar. Pedir a proteção, a saúde para que nós possamos continuar na pregação do seu Evangelho, para que muito em breve Ele possa voltar e nos levar para morar na eternidade. Amém? Então, vamos finalizar essa lição repetindo o verso para confirmar o segredo do sucesso na vida de Paulo. Pode ser o segredo para o sucesso meu e para o seu sucesso também, tá bom? Pois por meio da lei eu morri, não sou mais aquela criatura para a lei, aquela lei que fazia dele um escravo e que pode nos escravizar determinadas coisas, formalidades, a fim de viver o quê? Para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim mesmo. Amém? Este é o nosso pensamento. É aqui onde nós temos que ficar. Nós não temos que pensar, ouvir coisas negativas. Não. Somos egoístas porque a nossa natureza é, mas Cristo está disposto a nos transformar e nos usar na sua obra. Amém? Vamos orar pedindo consagração de Cristo para que Ele possa nos transformar e nos fortalecer, para que nunca nessa vida nós venhamos nos desviar a ouvir coisas negativas, outros evangelhos que não são o evangelho eterno. É com oração que nós vamos o quê? Varrer todos esses pensamentos, todas essas coisas que nos pertencem para Deus, porque o nosso foco é Cristo. Ele é a mensagem verdadeira. Vamos orar. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome para toda a eternidade. Ajuda-nos a viver o teu evangelho, o evangelho do amor, da paz, do entendimento, o evangelho puro de servir ao nosso próximo, de ter um coração alegre, de seguir o teu caminho, de fazer a tua vontade, de amar o nosso próximo. Ajuda-nos, transforma-nos assim como tu fizeste com Paulo. E que possamos ser cristãos verdadeiros, cristãos que vivem o teu verdadeiro evangelho, mas que compartilham também com outras pessoas. É em nome de Jesus que nós clamamos por todas as famílias, clamamos pela tua igreja, clamamos que o Senhor estenda a mão sobre os enfermos, que conforte os corações lutados. Em nome de Cristo Jesus nós te louvamos e agradecemos. Amém. Queridos, chegamos ao fim. Até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. Tchau!